Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS explicado. Meu nome é Luan. Como de costume, a gente vem trazer notícia de qualidade para vocês. Eu prometi ontem um vídeo sobre hoje, porque eu falei que a gente não ia ter aí a pauta sendo julgada da revisão da vida toda, mas eu acho que a gente merece uma live. Então vamos esperar o pessoal chegar. Vamos chegando aí, compartilhando a live, porque a gente teve aí uma surpresa muito negativa. E esse aí, que tá com chifrinho e olho vermelho, aprontou novamente. E eu não vou conversar com vocês aqui de boca, né? Eu sempre converso matando a cobra e mostrando a cobra, né? Então vocês vão ver aí o que ele aprontou na sessão plenária de hoje. No finalzinho da sessão plenária de hoje, vai entender tudo o que aconteceu aí na sessão plenária de hoje e ver se cabe aí motivo de pânico ou não. Até porque, querendo ou não, a gente teve aí um golpe negativo, né? A possibilidade aí de a gente não ter aí o julgamento da revisão da vida toda começando amanhã como um primeiro julgamento. Então, quero saber de vocês se vocês estão me ouvindo, quero que vocês cheguem aí para o chat, quero que vocês interajam comigo para poder saber se eu posso continuar aqui falando sobre a revisão da vida toda e se vocês estão conseguindo aí me ouvir. Pessoal aí, dá um feedback no chat, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Acho que a gente precisa aí ter um feedback. Deixa eu ver aqui da minha equipe se vocês estão conseguindo me ouvir. Esperar o pessoal chegar aí, tá bom? Vamos ouvindo aí. Eu preciso saber de vocês se vocês estão aí comigo para que eu possa começar a nossa live de hoje. Nossa live de hoje tem um conteúdo aí que não é um conteúdo que a gente gostaria de estar transmitindo para vocês. A gente está com uma notícia aí que pode ser uma notícia catastrófica e jogue nossa pauta aí para abril. Uma notícia que, inclusive, a gente tem que pressionar e entender também se não foi um erro ali de percalço, né? Um erro no meio do caminho ali na agonia de finalizar a sessão, tá? Então, eu preciso que vocês interajam comigo. Vocês estão me ouvindo? Me dá um feedback aí, tá? Porque a gente tem aí uma notícia que não é das melhores. Realmente, aquilo que a gente temia aconteceu. Não só o fato de não ter começado o julgamento hoje, isso a gente já sabia, que o julgamento hoje não começaria, não seria hoje o julgamento, e a gente já vinha falando isso aqui na live de ontem, mas a gente teve aí uma surpresa que eu vou mostrar para vocês em vídeo agora. A gente vai dar uma olhadinha aí no vídeo e mostrar para vocês o que aconteceu na despedida aí do Luiz Alberto Barroso da sessão, na finalização aí da sessão, tá? Então vamos ver aí devagarzinho o que aconteceu e eu vou explicar para vocês. A comissão foi conduzida pelo conselheiro José Rotondo. Muito bem, agradecendo a presença de todos. Amanhã, para todo... Deixa eu botar aqui na tela para vocês, voltar aqui um pouquinho, botar na tela para vocês acompanharem comigo, tá bom? Vamos acompanhar aqui junto comigo o que aconteceu na finalização da sessão plenária de hoje. Entre os colegas. Está comigo que eu não consegui rever ainda. E tem a regulamentação. Comissão funcionando e já temos até uma. Está comigo que eu não consegui rever ainda. A comissão foi conduzida pelo conselheiro José Rotondano. Muito bem, agradecendo a presença de todos. Amanhã, para todos saberem, nós recomeçaremos com o segundo processo da pauta de hoje, que é... Não, nós vamos começar com a ação direta de inconstitucionalidade 2110. Na sessão de amanhã, já houve a sustentação oral, porque o processo começou em plenário físico, foi ao plenário virtual e voltou agora para o plenário físico. Então, nós começaremos, já votaram o ministro Nunes Marques, já votou o ministro Alexandre em vista no plenário virtual. Não sei se gostaria de reproduzir o voto aqui, se não, votará o ministro Zanin, que pediu destaque. Vossa Excelência vai reproduzir o voto vista e depois, então, vota o ministro Cristiano Zanin. Ok? Agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada a sessão.
Não sei se vocês perceberam a sutileza da situação, mas, de maneira muito sorrateira, Luiz Roberto Barroso colocou um processo na frente da revisão da vida toda. E eu vou mostrar para vocês isso agora, tá? Então vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu na prática, porque o que a gente vai ver aqui é a pauta, o calendário de julgamento, que ainda não foi alterado, pelo menos até nesse instante não foi alterado. O que a gente teve no dia de hoje foi o que a gente sinalizou que iria acontecer. Pauta verde, aí muito complexa, das ADPF 743, 746 e 857 sendo votadas, e essas ADPFs eu falei e cravei desde ontem de que elas tomariam aí a sessão plenária inteira. A sessão plenária se arrastou, eu assisti ela inteira. Muita conversa desnecessária, inclusive teve uma chamada de feito à ordem ali do Flávio Dino, e eles saindo um pouquinho do assunto, devaneando, uma sessão muito descontraída, como se não tivesse mais coisa para julgar. É muito leve, muita risada e pouco trabalho. E aí o que aconteceu? Eles votaram a 743, a 746 e a 857. O que ia acontecer depois, que a gente vinha conversando, que a gente já vinha sinalizando há algum tempo, o que ia acontecer depois era que o processo da revisão da vida toda, inclusive garantido pelo próprio Barroso na sessão do dia 14, seria votado em seguida, quinta-feira, tá? Só que o que foi que ele fez? Ele disse que ele iniciaria a sessão pela ADI 2110. Ou seja, ele colocou esse processo na frente da revisão da vida toda. Lembrando, a sessão de amanhã, de quinta-feira, vai começar com a ADI 2110. Porque o ministro Barroso simplesmente quis. Essa ADI 2110 tá aqui, ó. Não tem nada a ver com a revisão da vida toda, tá? Não tem nada a ver com a revisão da vida toda. E definitivamente não é aquilo que a gente buscaria aí para... não é aquilo que foi acordado pelo próprio ministro Barroso no sentido da revisão da vida toda. Então, o que aqui fala a revisão, a 2110? Né? A ADI 2110 é a ADI que fala ali sobre regularidades relacionadas à Lei 8.213. É direito previdenciário também, mas a ADI foi colocada na frente, tá? Buscando aí ver se consegue declarar a constitucionalidade ou não do artigo 3º. O que é que o ministro Barroso fez de manobra? Tentou botar na frente a ADI 2110, porque a ADI 2110 pode gerar a saída da revisão da vida toda da pauta. Por quê? Porque se a ADI 2110 for favorável ao entendimento do Luiz Roberto Barroso, o artigo 3º, cujo qual reside toda a situação da RVT, pode inclusive ser declarado inconstitucional, tá? Então, o que ele fez foi uma manobra, tá? Ele vai aproveitar aí, tem o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que tem um voto favorável nessa ADI para a regularidade e a constitucionalidade do artigo 3 da 9876 de 99, que altera a 8.213, assim como outros ministros que acompanham aí o voto vogal, né, com o ministro Nunes Marques. Tá? Mas o que acontece na prática? É uma manobra processual de colocar a 2110 na frente, buscando uma sobrevida, ou melhor, uma tentativa de frustrar a revisão da vida toda. Extremamente vergonhoso, extremamente complicado ter colocado a ADI na frente, até porque, querendo ou não, houve um compromisso do julgamento da revisão da vida toda. Mas, calma, nem tudo está perdido. A ADI 2110... ela já iniciou o julgamento inclusive em plenário virtual, e é muito favorável ao aposentado e pensionista relacionado àquela ideia do benefício mais vantajoso, né? Então a gente tem aí na ADI 2110 a possibilidade de ganhar e sacramentar de uma vez por todas a aplicação do artigo 3º, que é o artigo que inclusive trata sobre a revisão da vida toda. Só que isso pode gerar um ambiente de discussão que jogue a revisão da vida toda para frente, tá? Isso significa que vai acontecer, Luan? Não sei. Eu não sei como é que vai ser o andamento da ação, do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2110, em que pese, devido à morosidade que a gente tem tido nas pautas de julgamento, né, nas plenárias de julgamento,
eu não acredito que a gente avance muito na 2110 a ponto de concluir e começar a revisão da vida toda. Então a gente pode amanhã nascer e morrer nesse processo, que é da 2110. Não significa que a revisão da vida toda não vai ser julgada. A gente precisa saber como é que vai ser o andamento amanhã. E sim, a 2110 vindo na frente é um tiro no pé, buscando aí, obviamente, atrasar a revisão da vida toda ou tentar conseguir aí uma improcedência indireta da revisão da vida toda, declarando-se a inconstitucionalidade do artigo 3º. Amanhã, no vídeo de manhã, eu vou tentar trazer um resumo da 2110 para você e do que a 2110 trata e como tá a 2110, para que vocês não fiquem perdidos ao longo do julgamento, tá? Mas o ponto-chave não é esse. O ponto-chave hoje é a gente entender as manobras que o Barroso tem tentado de todo custo para atrasar a revisão da vida toda. Lembrando que a 2111 também trata da mesma do mesmo condão aí, tá? Então a ação 2111 ela tem quase que a mesma quase que a mesma temática da 2110. Então, se eles forem inteligentes, eles vão acabar conglomerando a 2110 e a 2111 para tratar de uma vez só, tá? Porque a 2110 e a 2111 é quase o mesmo tema, tá? E, obviamente, existe a possibilidade, até pelo arranjo de pauta que está se buscando do Barroso, que não só a 2110 fique na frente da revisão da vida toda, mas a 2111 também fique na frente da revisão da vida toda, tá? Então, ele não falou isso, mas da forma como ele está arrumando a pauta, é exatamente isso que ele quer, que essas duas ações aqui, ó, tanto a 2110 quanto a 2111, ambas de relatoria do ministro Nunes Marques, fiquem na frente da revisão da vida toda e antes de julgar a revisão da vida toda, se julga essas duas ADIs. Isso pode sacramentar de uma vez por todas o direito à revisão da vida toda, porque ele vai perder também a 2110 e a 2111. Tá? Então vai ser favorável ao aposentado e pensionista. Mas isso, consequentemente, pode atrasar a pauta da revisão da vida toda. E, como eu já havia dito ontem, não tem mais pauta em março. Então a revisão da vida toda teria que ser pautada para abril. E, consequentemente, a gente estaria na mão do Barroso novamente, porque ele pode simplesmente não pautar. Como ele fez, por exemplo, na pauta que ele remarcou de maneira sorrateira também, no dia 1º de fevereiro, ele não pautou para a plenária seguinte, ele pautou para a plenária do fim do mês. Tá? Então isso pode acontecer na prática, a gente não sabe o que irá acontecer de fato, inclusive a gente nem sabe se o que o Barroso falou no final foi ato falho. A gente vai precisar ir com essa dúvida para o julgamento de amanhã, lembrando que eu acredito fortemente que o que ele quer é tentar mais um suspiro de questionar agora não a revisão da vida toda, mas as ADIs que, por um acaso, se for declarado inconstitucional, geram efeitos reflexos na revisão da vida toda. A gente já havia comentado isso aqui no canal, a gente tem vídeo sobre isso aqui no canal, mas amanhã eu acho interessante, acho prudente a gente trazer um resumo sobre essas ADIs. A depender do como a nossa live aqui, ela se encaminha, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para vocês um vídeo, talvez hoje já, no sentido de tentar lhe explicar de maneira mais tranquila o que é a ADI, o que são as ADIs 2110 e 2111, tá? E o que isso pode implicar na revisão da vida toda. Mas nem tudo está perdido, meu aposentado, meu pensionista. Primeiro ponto, tá? Esse carinha aqui que está na tela, ele pode ter simplesmente se enganado, tá? Olhou a pauta rapidamente, viu que aqui ia começar e se enganou. Eu acho que isso aconteceu? Não, eu não acho que isso aconteceu. Eu acho que ele viu na possibilidade de antecipação da pauta da ADI 2110 e 2111 a possibilidade de questionar indiretamente a revisão da vida toda. E talvez até mesmo fazer um conglomerado de julgamento, né? Tentar juntar ali a 2110 com a 2111, que são temas correlatos, e, consequentemente, tentar fazer com que a discussão no plenário enverede para o questionamento se o artigo 3 é constitucional ou não, tá?
E aí isso fortalece, inclusive, a cláusula de reserva do plenário, que é a cláusula levantada pelo Zanin, acompanhada por ele, tá? Mas isso é o que eu acho que vai acontecer, mas ele pode ter se enganado. Então não há motivo de desespero, mas o fato é que ele falou em vídeo, e eu vou trazer o vídeo aqui novamente para vocês daqui a pouco, que eles vão começar pela 2110, tá? Que eles vão começar pelo processo seguinte da revisão da vida toda. A revisão da vida toda viria aqui, ó. Inclusive, a pauta já foi reajustada ao vivo aqui, ó. Hoje o julgamento foi desses três. Vamos ver como é que tá a pauta no dia 21? Como eu disse, eu acertei na mosca aqui, ó. Não foi só a 2110 que foi colocada na frente, é a 2110 e a 2111 foram colocadas na frente. Ao vivo aqui para vocês, em primeira mão, olhando a pauta com vocês na hora. Então vocês verem o quão a gente aqui tá ligado e traz credibilidade para você no canal. Então, era claro, era notório de que ele ia colocar as duas. Os dois temas são correlatos. Os dois temas buscam praticamente a mesma coisa, que é tornar o artigo que fundamenta a revisão da vida toda inconstitucional. Só que ele tá tomando de lavada também nessa. Mas ele colocando essas duas ADIs na frente da revisão da vida toda, ele abre a possibilidade de uma discussão de direito material, podendo, inclusive, frustrar a revisão da vida toda. Seja frustrar pelo direito, seja frustrar pelo tempo. Porque pode ser que não dê tempo de julgar a revisão da vida toda. É como eu disse para vocês, uma manobra clara de quem está desesperado, tá? Um ajuste de pauta que desrespeita demais o aposentado e o pensionista. Que desrespeita demais aquilo que a gente estava buscando. E é como eu estou dizendo. É claro, é muito claro ver a manobra, ele não está se convencendo da derrota e ele quer buscar meios de conseguir a vitória de maneira efetiva, tá? Tá aí para vocês a pauta já ajustada, ADI 2110 e 2111 na frente da revisão da vida toda, sendo a revisão da vida toda o terceiro processo, saindo de segundo processo aí da pauta, depois da pauta verde, para terceiro processo, sendo colocadas a ADI 2110 e 2111 na frente, tá? Do ponto de vista prático, isso pode sedimentar a novela de uma vez por todas, porque uma vez julgado a 2110 e a 2111 de maneira favorável, a revisão da vida toda ganha maior robustez, tá? E é como eu disse, não é engano. Ninguém fala nada à toa naquele plenário, e é como eu te disse, ali mesmo ele na correria, ficou claro a intenção dele de colocar as ADIs na frente, justamente visando discussão do mérito. Por quê? Porque vai abrir a pauta plenária podendo discutir sobre, inclusive, a constitucionalidade do artigo 3º, que fundamenta aí a regra de transição da revisão da vida toda. Então é uma maneira de discutir o mérito indiretamente. E vocês aqui tiveram isso aqui em primeira mão. Nem tem nenhuma live, certamente, falando sobre isso. Nenhuma live falando sobre isso com essa clareza. E nenhuma live vai mostrar para você ao vivo o que está acontecendo. É como eu te disse, eu não trago live à toa. Eu só trago live quando tem realmente fundamento, quando realmente tem sentido. E aí, na minha visão, era muito claro. Quando ele fala da ADI 2110 no vídeo, a gente vai botar o vídeo daqui a pouco para vocês verem, não faz sentido eles antecipar só a 2110, ele vai antecipar a 2111 e vai fazer com uma pauta ambiental que ele fez hoje, tentar julgar em conjunto. E julgando em conjunto, o que é que se busca? Se busca indiretamente a análise do mérito novamente através de uma outra ação judicial, de uma ação judicial de declaração de constitucionalidade da revisão da vida toda, tá? Só por isso já mereço um like de vocês, né? Tô com 514 mil espectadores simultâneos e só tô com 155 gostei. Por favor, deixa um gostei aí pra gente, porque isso aqui é só em primeira mão, tá? E aí eu vou dar uma olhadinha no chat, tá? De poder conversar sobre o que tá acontecendo. Já vi aí algumas perguntas. Se você tem sua pergunta, deixe sua pergunta que eu vou dar uma olhada aqui no chat pra gente interagir, tá bom? Vamos nessa. Ana Matos, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse Barroso? Ele está com dificuldade de aceitar a derrota. É isso que está acontecendo com o Barroso. Tá? Tem que ir às cortes internacionais e denunciar esse algo mais nefasto do Brasil, que é o INSS. Cara, eu diria para você que hoje o problema não é o STF. O INSS fez a parte dele, fez o recurso, a AGU trabalhou como deveria trabalhar. O problema do julgamento aí agora é todo exclusivamente do STF, tá bom? Mas vamos lá.
ele está abusando do seu poder de presidente do STF. De fato, isso é um abuso extremo e claro de poder. O que ele está fazendo com a manipulação das pautas tem a única exclusiva intenção de atrasar a revisão da vida toda. Isso é claro, isso é fato. E, mais do que isso, isso gera realmente várias afrontas regimentais e várias afrontas à legislação de proteção ao idoso em relação à prioridade processual, tá? Porque as ADIs, elas não vão gerar direito ao aposentado e pensionista, vai precisar do julgamento do extraordinário da revisão da vida toda para poder destrancar os processos não vão ser destrancados e o aposentado e o pensionista idoso ainda vai continuar aguardando de maneira aí completamente desnecessária, tá? Então esse carinha aqui claramente está abusando do poder, tá bom? Esse é o nosso STF, que demora 20 anos para julgar. Tá muito difícil, um absurdo, gente. Sônia, um absurdo de fato, concordo 100% com vocês. Vou dar uma olhadinha aqui no chat até o fim, mas vou voltar para vocês verem o vídeo que iniciou a sementinha do mal, e você vê que ele deixa para falar isso sempre no final, para aparecer, para não haver discussão, para não haver burburinho, para não haver questão de ordem. Joga ali, tá todo mundo cansado, ele joga ali como se fosse algo duvidoso, mas aí já tá claro o interesse dele, como eu disse, 21.10 e 21.11 na frente, primeira mão aqui para vocês, relacionado à pauta da revisão da vida toda, e eu me arrisco a dizer que a revisão da vida toda não vai ser nem iniciado o julgamento amanhã. Essa pauta da 21.10 e da 21.11, ela é muito sensível, abre margem para muitas discussões, principalmente numa discussão acalorada de um processo que vem em seguida, que seria o da revisão da vida toda. Existe uma possibilidade muito remota, se ele fosse um presidente que estivesse imbuído da causa, estivesse fazendo o seu trabalho, que não estivesse abusando da autoridade, existia a possibilidade no mundo ideal de juntar esses três processos, e esses processos serem julgados em conjunto. Há margem para isso. Obviamente, segmentando o processo em três situações diferentes. Primeiro, a constitucionalidade ou não do artigo 3º. Depois, o atendimento ou não dos procedimentos em relação à revisão da vida toda. Tá? E, em segundo momento, ali a modulação dos efeitos ou não da revisão da vida toda. Isso daria para fazer, fazendo do jeito certo, sem aquela gaiofada, sem aquela morosidade que é a sessão de julgamento, daria tranquilamente em 4 horas para tudo isso aqui ser sedimentado, tá? Até porque, querendo ou não, as ADIs, ela já tem votos, ela já tá madura, já foi julgada, inclusive, parte dela em plenário físico, tá? Teve voto de vista de dois ministros, tanto do Zanin quanto do Alexandre de Moraes. Então, é uma discussão já extremamente madura que daria sim para em 4 horas ser sedimentada. Mas a gente sabe que na prática não vai acontecer isso. O que ele vai fazer, no máximo, ele vai conglomerar essas duas ADIs, tá? E vai julgar elas em conjunto. E vai deixar a revisão da vida toda para depois e vai ver o que é que vai acontecer e vai arrastar a dinâmica da pauta se não tiver a contento dele para jogar isso aqui para abril. Eu, sinceramente, como eu digo, né, eu sempre gosto de trazer aquela minha impressão mais cética, mais técnica possível. Eu não gosto de ludibriar ninguém, eu não gosto de criar terror. Até ontem, se você olhar minha live, acho que vai acontecer de o julgamento da revisão da vida toda acontecer, foi firmado pelo ministro Alexandre de Moraes, ele está com vergonha já das manobras que está fazendo e tudo mais, achava realmente, fortemente, que ele não ia se colocar nessa condição, onde prometeu na pauta do dia 14 uma coisa, e na pauta agora do dia 20, ele inverte todo o procedimento. Vou colocar o vídeo para vocês verem da pauta do dia 14, tá? Vou abrir aqui a pauta do dia 14, para vocês verem ele falando no dia 14, eles falando aqui no dia 14 o que eu estou comentando com vocês agora. E o julgamento da revisão da vida toda seria... Se tomar para todos poderem se programar, inclusive. Ok. Então, nós vamos... Isso aqui foi o que ele falou dia 14, tá?
Ele prometeu dia 14 de que a revisão da vida toda seria julgada entre os dias 20 e 21, onde ele começaria com a pauta verde, que foi a pauta de hoje, foi julgada até o fim, tá? Sedimentada a pauta de hoje, e em seguida julgaria a revisão da vida toda. Já deixou claro que a pauta verde é uma pauta complexa e que poderia a revisão da vida toda ir para quinta-feira. Só que não foi isso que aconteceu, né? A gente não tá vendo isso na prática. Vou soltar o vídeo do dia 14 e vou soltar também o vídeo que ele fez agora no final da sessão. E você vê que é sempre de maneira muito sorrateira quando ele quer desviar o foco da revisão da vida toda. Mas assim, ó, isso aqui que a gente está falando, nesse contexto, com essa qualidade, com esse nível de detalhamento, você não vai ver em lugar nenhum. Por isso a gente pede o like. Deixa o like pra gente, por favor, por gentileza, porque a gente precisa da ajuda de vocês. Lembrando que amanhã, não vou prometer hoje não. Hoje eu não vou prometer não, porque hoje a gente vai ter essa live, vai tirar as dúvidas de vocês aqui no chat e tudo mais, mas certamente amanhã de manhã, videozinho sobre as ADIs, tá? Botar vocês na mesma página em relação às ADIs, entender o que é que a ADI traz, como traz, para vocês terem ali um resuminho, 10 minutos, 20 minutos, para não ficarem perdidos amanhã no julgamento. O julgamento amanhã vai ser completamente contrário ao que a gente esperava, mas o julgamento pode sedimentar de uma vez por todas a nossa novela. O julgamento da ADI pode ser a pá de cal para ninguém mais questionar a revisão da vida toda. Eu sempre venho dizendo isso, que a ADI, inclusive, deu contornos nos primeiros julgamentos de que de aclarear e fundamentar ainda mais a utilização da revisão da vida toda. Então não tem nada perdido, tá? A única coisa que eu vejo na prática é que vai atrasar, porque eu acho que as ADIs que aqui estão, que são as ADIs 2110 e 2111, vão ocupar a pauta de amanhã inteira, principalmente nessa condução morosa que tem sido feita. Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui o que o ministro Barroso disse no dia 14, prometendo a revisão da vida toda, tá? Vamos ver aqui. Poderem se programar, inclusive os advogados, nós vamos retomar esse julgamento na quarta-feira, no início da sessão. Se concluirmos, passamos para a revisão da vida toda, e se não concluirmos, a revisão da vida toda será julgada na quinta-feira. Mas, um pouco a política que eu tenho adotado, de uma maneira geral, é decidir as questões, inclusive as que são penosas, porque a gente tem que decidir as coisas. Ok? Isso foi o discurso dele dia 14. Isso foi o discurso dele dia 14. Discurso esse que já foi alterado na sessão plenária de hoje. Então ele disse que o que ia acontecer? A pauta da política ambiental que estava sendo julgada no dia 14 ia ser finalizada no dia 20 e, a posteriori, a revisão da vida toda seria julgada, no mais tardar, na quinta-feira. Vamos lá. Vamos ouvir o que ele falou hoje. E depois, então, Vossa Excelência vai reproduzir o voto visto e depois, então, todos declarem encerrada a sessão. Você vai votar o ministro então, nós começaremos de todo o conselheiro José Rotondo. Muito bem, agradecendo a presença de todos. Amanhã, para todos saberem, nós recomeçaremos com o segundo processo da pauta de hoje, que é... Não, nós vamos começar com a ação direta de inconstitucionalidade 2110. Na sessão de amanhã, já houve a sustentação oral, porque o processo começou em plenário físico, foi ao plenário virtual e voltou agora para o plenário físico. Então, nós começaremos, já votaram o ministro Nunes Marques, já votou o ministro Alexandre em vista no plenário virtual. Não sei se gostaria de reproduzir o voto aqui, se não, votará o ministro Zanin, que pediu destaque. Vossa Excelência vai reproduzir o voto visto e depois, então, vota o ministro Cristiano Zanin. Ok? Agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada a sessão. Confirmação, inclusive, ali, ó, de que a 2110 começaria, e aí você já vê já no site do Supremo, não só a 2110 está na frente da revisão da vida toda, mas a 2111, tá? E ali a gente tem claramente de que o Alexandre de Moraes vai reproduzir o voto de vista. Eu vou trazer para eles no vídeo
para vocês o voto de vista do Alexandre de Moraes, para a gente ver se está nos contornos aí do que a gente gostaria, né? Mas o que eu quero falar para vocês não foi só a 2110 que foi para frente, foi a 2110 e a 2111. E isso eu estava falando no início da live. No início da live eu abri, o calendário não tinha sido alterado. Você que chegou na live aí agora, porque eu falei no início da live, se você voltar, o calendário ainda não tinha sido atualizado. E eu disse, não vai ser só a 2110, vai ser a 2110 e a 2111. Porque esses temas são correlatos e devem ser julgados juntos. Num cenário ideal, isso aqui seria julgado os três juntos. Aí você me pergunta, poxa, Luan, isso é ruim? Não, não é ruim. Mas pode atrasar a revisão da vida toda. O que é que eu acho que vai acontecer na prática amanhã? O que é que eu acho que vai acontecer na prática amanhã? Vai se arrastar o julgamento, só vai se conseguir julgar isso aqui. Esse julgamento vai ser favorável para nós, aposentados e pensionistas, mas essa revisão da vida toda aqui vai ficar o bel prazer da próxima pauta de sessão plenária, que já não acontece em março e certamente vai para abril, que ainda não tem as datas definidas de julgamento, tá? Então, eu posso pagar a língua, até porque, querendo ou não, a gente pode ter o avanço muito rápido dessas ADIs 2110 e 2111. Principalmente se os ministros estiverem alinhados. E aí a gente começa o julgamento da revisão da vida toda e a gente torce para que isso aconteça. Por que a gente torce para que isso aconteça? Porque se isso acontecer, abre menos margem para que a pauta seja jogada para longe. Então, se você já começou um julgamento, a tendência é que esse julgamento seja finalizado na próxima pauta. Então, começar a revisão da vida toda amanhã, mesmo que ela não termine, é uma grande vitória já. Tá? É uma grande vitória. Então, a gente tem que se ligar de que sim, é uma manobra desesperada para tentar jogar água na revisão da vida toda. Isso é um fato. Isso é um fato, tá? Mas o cenário tá muito positivo pra gente. Vocês vão entender isso no vídeo que eu vou soltar da 2110 e da 2111. Eu vou soltar com um pouco de detalhes, eu não vou ficar falando sobre a 2110 e a 2111 aqui, porque senão a gente foge do tema da live, tá? E o tema da live é saber se vai ter revisão da vida toda ou não. Então, se a 2110 e a 2111, que já estão maduras, acelerar, a gente tem o início da revisão da vida toda. Dificilmente a conclusão, tá? Então, do mesmo jeito que eu achei que eu estava muito confiante para o julgamento amanhã ser só da revisão da vida toda, todo ele da revisão da vida toda, e aí sim, iniciando 2 da tarde, finalizando 18 horas, como está normalmente finalizando, a gente teria aí um julgamento muito sólido da revisão da vida toda, uma tendência a ter assim a sua finalização, tá? Mas com as ADIs 2110 e 2111 sendo julgadas em primeiro do que a da revisão da vida toda, o que eu acho que pode acontecer, na melhor das hipóteses, é o início do julgamento da revisão da vida toda, tá? Mas, devido à complexidade, divergências levantadas, já no voto já no pedido de destaque do Cristiano Zanin, entendendo a posição do Cristiano Zanin em relação a essas demandas de previdência, a gente pode ter uma discussão acalorada da 2110 e da 2111 que impede, inclusive, até o começo da revisão da vida toda. Eu não quero acreditar que isso vai acontecer, mas pelo tom brando, pela morosidade que a gente tem tido, principalmente na condução das sessões plenárias, isso é muito possível, tá? Isso é muito possível a gente só ter o julgamento dessas duas e isso aqui ser pautado aqui só para abril, tá? Mas amanhã a gente tá ligadinho com vocês. Eu não gosto de fazer live durante. Porque fazer live durante, pra mim, dispersa vocês e me dispersa. Então a gente vai fazer como fez hoje. Vídeo antes, explicando direitinho pra vocês o que aconteceu na prática, o que é a ADI, por que a ADI foi pra frente. A ADI também versa sobre direito previdenciário, versa sobre a possibilidade de discutir diretamente a revisão da vida toda. A gente vai fazer essa conexão pra vocês. A gente vai trazer isso pra vocês em um vídeo anterior. E depois da sessão plenária, a gente volta em live, tá? Eu espero estar errado relacionado ao início da revisão da vida toda amanhã, mas tudo me leva a crer de que a revisão da vida toda nem vai iniciar amanhã. Então a gente vai ter a ADI 2110 e 2111, um absurdo por parte desse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui tá querendo de qualquer jeito jogar água no nosso brinquedo e utilizando aí do poder que ele tem de presidência do STF para poder juntar a pauta ao bel prazer, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha no chat, porque a nossa live, ela é feita por vocês, então a gente dá atenção aqui a vocês, a gente é o único canal que inclusive acompanha a live aqui com vocês, discutindo
né? Trazendo bons temas para você e vocês trazem para a gente, tá? No chat. Então, se você tá com dúvida, deixa aí, vou ler os comentários até o final e aí a gente encerra a live aqui no comentário do Erivelto. Então, vamos continuar aqui conversando com vocês. Vou subir bastante gente interagindo. A gente vai falar aqui sobre o que está no chat. José Ronaldo, o que passa na vida roubando os trabalhadores pagam? De fato, meu nobre, uma situação muito precária. A mais tarde pode olhar que a pauta vai estar alterada. Já foi alterada, Ariana. Já foi alterada. Alterada ao vivo, conforme o que eu havia dito. Você está na live desde o início. Você foi uma das primeiras aqui que viu eu acertando que a pauta seria alterada. Inclusive ia colocar 2110 e a 2111 na frente. Esse Barroso eu já cansei de falar. Esse é um demônio, ninguém faz nada. Mas todas as sessões são assim, na brincadeira e no deboche. Hoje teve muita risada. Muita gente querendo se esquivar de trabalho, da relatoria, inclusive de processo, tá? Gente querendo se esquivar de trabalho que era um deles. Mas enfim, vamos comentar sobre isso não. Vergonhoso. André Alves Marinho. Mas acho que 10 anos que vão rolar mais 10 anos. Isso aí eu acho que eles não vão conseguir não, meu nobre. Acho que tá acabando os cartuchos de enrolação. Que abuso desse abrupto, diz Maria Aparecida. Eles vão enrolar para não resolver esse processo da RVT. Como confiar em uma pessoa que ele está pensando em nós apresentados? Perdeu, mané. Eles somos todos perdedores. Não somos todos perdedores, nós somos vitoriosos. Vamos sair vitoriosos da revisão da vida toda. Já está chegando num nível onde eles não vão conseguir mais sustentar. Amanhã, 21, será mexido na revisão da vida toda. Tenho vergonha da justiça brasileira. Disney Carlos. Luiz Antônio Rodrigues de Moraes. Basta o Alexandre de Moraes pedir vistas. Enrolação da vida toda. Ele já pediu vista no processo, tá? Nos processos da 2110 e 2111, a Alexandre de Moraes pediu vista. Então ele vai fazer aí o voto de vista já, né? Ele já vai replicar o voto dele, tá? Enquanto o povo não for pra rua, esses caras ficarão enganando. A gente precisa pressionar enquanto população, enquanto cidadãos, a gente tem que pressionar, tá? Glaucio José Regazzi, estamos jogados. Os canais de TV dão cobertura do caso de estuprador e da revisão eles deixam a desejar, poderia ajudar os aposentados pensionistas. Na verdade, a gente está sozinho, viu, gente? Quem está fazendo a cobertura da revisão da vida toda são aí os canais parceiros do YouTube, o pessoal que faz um conteúdo de bastante qualidade, por isso que vocês retribuem a gente se inscrevendo no canal e deixando o gostei na live. Essa é a verdade plena de que ninguém está nem aí na mídia comum para a revisão da vida toda. Já estou há 5 anos esperando minha aposentadoria e nada. 40 anos de carteira assinada e nada tenho. 60 anos de idade estou vivendo nas costas da mulher. Estou até com vergonha. Isso é uma vergonha. Meu nobre Valdaí, sua situação vai melhorar com a fé de Deus, tá? Vergonhoso isso que eles fazem. Rosângela, sobrinho, por que ele vai se preocupar com nós idosos que ele ganha mais por mês dividindo por 30 de um salário nosso por dia que eles ganham? De fato, eles ganham aí já na casa dos 40 mil reais e é muito dinheiro de fato. O Lula vai perder um monte de votos, perdemos a estação, que é de direito nosso. Não perdemos ainda, tá, Guido? Você estava na live de ontem e a situação não mudou, tá? A situação do ponto de vista da nossa vitória ainda permanece. Eu acho que, inclusive, as ADI está na frente, joga uma pá de cal em qualquer discussão, mas isso atrasa e não era o que a gente queria. Marcelo de Minas Gerais, Divinópolis. Um abraço, Marcelo. Bento Ferreira, está na mesa de reunião, deveria ser uma mesa abençoada, só deveria ter gente de bem, gente do mal só na Rússia e Ucrânia. Eu não entendi muito bem seu comentário, meu nobre Bento, mas deixa aí o comentário. Valdaí, isso já é abuso, é sim abuso. Aguiar, será que ele só come cobras e largados porque são bichanos? INSS explicado aqui, o pessoal da equipe, Barroso é o maior carrasco dos aposentados e pensionistas de todos os tempos. Isso aí é um fato, já vem trazendo aqui. Obrigado, pessoal da equipe que está interagindo aí na live. Se fosse para voltar aumentos para eles, não levariam meia hora. Isso de fato, né? A gente sabe o quanto quanto eles são velozes nas pautas que interessam. Juarez Guedes, que os aposentados possam fazer o que os aposentados podem fazer para barrar as atitudes desonestas desse ministro sem compromisso com o povo. Aí é reivindicar mesmo, né? Aí as ruas, se puder fazer caravana a Brasília, fazer realmente aí a ligação para os gabinetes, comentar nas redes sociais, para a gente mostrar que a gente está ligado, né? A gente faz isso mobilizando realmente o povo,
tá? Zaide, por que não abrimos a Barroso Carrasco dos Idosos? Vamos para as redes sociais. É isso mesmo, Zaide. Acabei de dizer, inclusive. Roseli, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez. Aqui é uma passagem da Bíblia. Muito obrigado, Roseli, abençoada. João Martins, vamos levar esse caso para a Rússia. Cara, a gente resolve aqui, tá? Querendo ou não, a gente. Isso aí é uma coisa que nós brasileiros não estamos acostumados a exercer nossa cidadania. Se a gente exercer nossa cidadania, a gente tem o poder na mão. O poder advém do povo, e é isso que a Constituição Federal diz. E a gente precisa começar a assumir esse poder, tá bom? Pedindo aí, ó, o pessoal da equipe pedindo um joinha, um abraço para o pessoal da equipe que está ajudando aí na live, mas pedindo um joinha, pedindo para que você se inscreva no canal. Você que não é inscrito, por favor, se inscreve no canal. A gente já passou aqui com mais de 6.000 pessoas. A live está durando aí cerca de 40 minutos. A gente já trouxe aí. A gente vai trazer um resumão para quem está chegando agora na live. No finalzinho aqui, quando a gente terminar de ler os comentários, a gente vai trazer um resumão do que aconteceu. 2 minutinhos a gente fecha a live com um resumão, tá bom? Muita gente aqui falando da palhaçada. Deixa eu catar aqui se tem algum comentário. José Vitório, Mussato, explica melhor. Derrubar a RVT foi constitucional, artigo 3. Cara, você não tava na live no caminho, não derrubaram a RVT, só jogaram a RVT para trás, tá? Era a primeira da pauta, jogaram para a terceira da pauta e vão colocar duas ações na frente da revisão da vida toda que buscam saber se o artigo que fundamenta a revisão da vida toda é ou não constitucional, tá? Mas não muda nada para o aposentado e pro pensionista, porque a gente está aí também nas ADIs de maneira vitoriosa, tá bom? Deixa eu ver aqui. A ADI 2110 pode comprometer? Eu vou trazer um vídeo explicando melhor isso, mas eu acredito que não. A gente tem um cenário muito positivo com a ADI 2110 e 2111, tá? De maneira que eu acho muito difícil a gente ter a revisão da vida toda comprometida por essas duas ADIs. Aí é uma manobra na tentativa de discutir em sede plenária a derrota e tentar reverter a derrota, que é uma derrota quase que certa, tá? E também de atrasar a revisão da vida toda, de fato, tá? Então é uma manobra muito mais de atraso do que de derrota, tá bom? Mas eu vou finalizar a live de hoje explicando direitinho o que aconteceu, tá? Então eu já expliquei no início, mas estou dando uma atenção aqui aos seguidores e já volto explicando num arrebatamento da live em 5 minutos, tá bom? Aqui é preciso uma enxurrada de ações contra o INSS por danos morais, materiais, exigindo o reembolso das contribuições. Mas eu acho que a gente vai conseguir isso com a revisão da vida toda. As contribuições elas vão ser efetivadas aí com a revisão da vida toda. Eu acredito de verdade que não há motivo para pânico, mas a gente tem que estar muito, muito ciente de que realmente agora a gente está num cenário onde as coisas podem demorar um pouco mais. Tá? Deixa eu ver aqui se tem algum outro comentário legal. Marcos Oliveira, resume aí. Vou resumir já. 2 minutinhos, estou resumindo, tá? Vamos lá, vamos pro resumo, tá? Vamos finalizando a live de hoje. Muita gente aqui com comentários repetidos, muita gente falando sobre a vergonha da STF. Mas vamos resumir na prática o que aconteceu, para a gente finalizar a live, para as pessoas que estão chegando entenderem o que aconteceu de fato. Então, vamos começar por partes, né? A gente teve aí na sessão plenária do dia 14 a confirmação por parte do ministro Luiz Roberto Barroso de que a gente teria aí o julgamento da revisão da vida toda na sessão do dia 20 ou na sessão do dia 21, tá? Então esse foi o primeiro ponto que deu partido, inclusive, para a live de ontem, para a gente perceber que era um compromisso do STF julgar, parecia que eles não estavam mais querendo ficar nessa condição vergonhosa, e foi isso que foi colocado na sessão plenária do dia 14, como vocês podem ver aqui, tá? Então eu vou botar aqui a fala do Barroso em relação à revisão da vida toda acontecer nos dias 20 e 21, tá? E aí você vai ver o que ele falou hoje e vai ver o calendário com alteração aí da pauta. Então, nós vamos, para todos poderem se programar, inclusive os advogados, nós vamos retomar esse julgamento na quarta-feira, no início da sessão. Se concluirmos, passamos para a revisão da vida toda, e se não concluirmos, a revisão da vida toda será julgada na quinta-feira. Mas, um pouco a política que eu tenho adotado, de uma maneira geral, é
decidir as questões, inclusive as que são penosas, porque a gente tem que decidir as coisas. Ok? Então esse foi o compromisso firmado pelo Luiz Roberto Barroso no dia 14. Só que o que aconteceu? Hoje o julgamento, como ele falou, retomou com a pauta verde, julgando as 3 ADPFs em conjunto ali, que falava sobre o plano de ação ambiental e sobre questões ambientais. Isso não tem nada a ver com o nosso tema, tá bom? Só que no final da sessão plenária de hoje, o que foi que aconteceu? Tá? O que foi que aconteceu? Ele reorganizou a pauta. Ele reorganizou a pauta. Eu vou mostrar para vocês como ele reorganizou a pauta de maneira sorrateira para colocar outras 2 ações diretas de inconstitucionalidade que versam sobre direito previdenciário, que inclusive tem algum tipo de correlação com a revisão da vida toda, na frente da revisão da vida toda, numa manobra desesperada de tentar aí fazer com que a revisão da vida toda seja, inclusive, rediscutida através das ADIs. Eu acho que, na prática, o que ele quer é isso. Tá? Então vamos lá para ouvir o ministro Barroso. Pauta de hoje. Faremos essa de todos. Amanhã, para todos saberem, nós recomeçaremos com o... Isso foi o que ele falou agora há pouco. Menos de 1 hora atrás, ele deu essa declaração de como seria o julgamento de amanhã, quinta-feira. Ele tinha falado que o julgamento de amanhã, quinta-feira, quando terminasse a pauta ambiental, seria a revisão da vida toda, no dia 14. Agora veja o que ele fez de maneira sorrateira na sessão plenária de hoje. Segundo processo da pauta de hoje, que é... Não, nós vamos começar... Aí quando ele falou que seria o segundo processo da pauta de hoje, o segundo processo da pauta de hoje seria a revisão da vida toda. Só que ele, para. Ele já tinha feito ali já o script do mal dele, né? Ele já tinha feito o script do mal dele. E aí ele para e se corrige, ó. Nós vamos começar com a ação direta de inconstitucionalidade 2110. Na sessão de amanhã, já houve a sustentação oral, porque o processo começou em plenário físico, foi ao plenário virtual e voltou agora para o plenário físico. Então nós começaremos, já votaram o ministro Nunes Marques, já votou o ministro Alexandre em vista no plenário virtual. Não sei se gostaria de reproduzir o voto aqui, se não, votará o ministro Zanin, que pediu destaque. Vossa Excelência vai reproduzir o voto vista e depois, então, vota o ministro Cristiano Zanin. Ok? Agradecendo a presença e a colaboração de todos. E aí, pareceu, como eu disse, né? Eu dei o benefício da dúvida para ele, né? Dei o benefício da dúvida para ele, de ele ter se passado ali e tudo mais. Mas não foi isso que aconteceu, e eu disse para vocês que não seria isso que ia acontecer. Que ele teria colocado a pauta da 2110 na frente, que é uma pauta que inclusive discute indiretamente a revisão da vida toda, e o artigo que fundamenta a revisão da vida toda, tá? Indiretamente é uma discussão correlata com a revisão da vida toda, e vocês vão entender isso no vídeo de amanhã. Então, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que a gente vai trazer o conteúdo de qualidade para vocês, ou hoje mais tarde, ou amanhã de manhã. Mas prometo amanhã de manhã, tá bom? Então, fica ligadinho no canal, deixa o sininho notificado. A gente deu o benefício da dúvida para eles, mas eu disse o quê? Na prática, o que é que vai acontecer? Palavras de Luan. Eu disse isso no início da live, é só voltar à live. Não só a 2110, mas a 2111 vai ser colocada na frente, porque são 2 temas muito parecidos. Elas vão ser julgadas muito possivelmente em conjunto. Vai ser favorável ao aposentado e pensionista, mas vai acabar por atrasar a revisão da vida toda. E eu continuo crendo nisso. E aí veio a confirmação. O julgamento das 3 ADPFs, que foi a pauta do meio ambiente, que aconteceu no dia 14, que aconteceu agora há pouco no dia 20, conforme ele tinha falado no dia 14, mas ele não cumpriu a promessa dele do dia 14. Promessa essa de que a revisão da vida toda seria julgada em seguida, tá? E colocou as ADIs na frente. Então, certamente, o que é que eu acho que pode acontecer? Num cenário ideal, onde eles levem a sessão a sério, não se arrastem tanto, eles conseguem fazer o julgamento desses 3 processos, tá? As 2 ADIs e passam em seguida para a revisão da vida toda, tá? Eles conseguem fazer isso. É extremamente possível, principalmente porque a ADI já está bem madura, inclusive com votos em outras ocasiões, tá bom? Então, é possível, tá? E eu acho que se eles levassem a sério, se eles quiserem findar o processo, é bem provável.
Mas como a gente percebe uma certa má vontade do Luiz Roberto Barroso, e é ele que conduz a sessão, então eu acho que o que vai acontecer na prática é essas duas ADIs serem julgadas juntas e a revisão da vida toda pode ficar pautada aí para abril. O que eu acho que pode acontecer tranquilamente e que seria uma grande vitória, seria a nossa grande vitória, nossa grande vitória amanhã é que o julgamento da revisão da vida toda comece. E se ele começar, muito possivelmente, já nas primeiras pautas de abril, ele vai ser retomado. Se ele não começar, abre margem para aí a gente ficar à mercê do presidente, que a gente já sabe que é um cara que não está nem um pouco interessado em pautar, ele aí que está com a nossa cara, com o nosso chifrinho aí, mostrando que ele realmente não está tendo aí a condução correta das demandas, tá? E a gente pode ficar aí com pauta a fim de abril ou até mesmo para maio, mas eu acho que isso é pouco provável, tá bom? Então eu acho que amanhã a gente deve começar a revisão da vida toda, não deve finalizar, e a gente vai acabar tendo aí que esperar essa novela continuar até abril. Lembrando que isso não significa que eu estou certo. Amanhã pode ser que a gente tenha aí o julgamento dos três, né? Da ADI, das duas ADIs, 2110 e 2111, e também o julgamento da revisão da vida toda, tá? Isso é possível, eu acho pouco provável, tá? Eu venho acertando, tanto para o bem quanto para o mal, tanto quanto as coisas positivas quanto as coisas negativas. Eu venho acertando, como acertei que a 2110 e a 2111 seriam antecipadas na frente da revisão da vida toda. Mas eu espero não estar certo dessa vez, tá bom? Então é basicamente isso o resumo de hoje, tá? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente está com 437 pessoas ao vivo. Mais de 8 mil pessoas passaram por aqui. Você que não deixou o seu gostei, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha. Deixa aí o seu comentário para você saber o que você precisa, o que a gente pode fazer mais aí por vocês nesses dois vídeos que a gente ainda vai soltar aí, antecipando a situação. E lembro a você que se você não assinou o canal, né, não se inscreveu no canal, essa é a sua chance para você ficar atento e ligado. E mais do que isso, se você ainda não tem o sininho de notificações ativado, ativa, porque a gente vai trazer conteúdo de qualidade até a pauta de amanhã. E certamente a gente vai abrir uma live aí, já depois do julgamento, ali por volta das 6, 6h30, só fazendo um resuminho ali do que aconteceu. Espero trazer notícias boas para vocês, tá? Para a gente poder aí, de fato, concluir essa novela de maneira favorável. Lembrando, todas as coisas que eu falei aqui de maneira negativa, estou falando em relação à demora. Mantenho a minha posição de que a gente vai sair vitorioso disso, que as ADIs vão ser favoráveis a gente e que também a revisão da vida toda será favorável a gente. Não há motivo para pânico, a gente só talvez tenha que ter um pouco mais de paciência. É esse o recado que eu queria dar para vocês hoje. Eu queria agradecer demais a interação de vocês na live e eu espero vocês no próximo vídeo. Amanhã, depois do julgamento, tem live. A gente abre live aqui para trazer novidades para vocês. Muito obrigado, até a próxima.